Você já parou para pensar em quando começou a busca humana pelo sagrado? Em algum momento distante do passado, muito antes das primeiras cidades, antes das grandes civilizações, antes mesmo da escrita existir, nossos ancestrais já olhavam para o céu noturno e sentiam algo difícil de explicar. Diante da imensidão das estrelas, do silêncio profundo da noite, das forças misteriosas da natureza, surgia uma pergunta que atravessaria milênios. Existe algo além do mundo que podemos ver? Essa pergunta, simples e profunda ao mesmo tempo, está no coração da história das religiões. Muito antes de templos, sacerdotes ou livros sagrados, existia apenas o ser humano diante do desconhecido. O trovão ecoava nos céus como uma voz poderosa. As tempestades chegavam sem aviso. Para as primeiras comunidades humanas, o mundo era cheio de mistério, e tudo parecia carregado de significado. Cada montanha, cada rio, cada animal poderia esconder uma força invisível. Assim começava uma das jornadas mais fascinantes da história da humanidade. A tentativa de compreender o invisível, de dialogar com forças maiores e de encontrar sentido para a própria existência. Para entender como surgiram as religiões, precisamos voltar muito mais no tempo do que a maioria das pessoas imagina. Estamos falando de dezenas de milhares de anos atrás, quando os seres humanos viviam em pequenos grupos nômades, espalhados por paisagens vastas e muitas vezes hostis. A vida era incerta. Caçar podia significar sobreviver ou morrer de fome. Uma doença repentina podia dizimar um grupo inteiro. A natureza dominava completamente o destino humano. Nesse cenário, acreditar que o mundo possuía uma ordem invisível talvez tenha sido uma das primeiras formas de enfrentar o medo. Quando algo não podia ser explicado, a mente humana buscava significado. Um relâmpago não era apenas um fenômeno natural, mas possivelmente a manifestação de uma força espiritual. Uma seca prolongada podia ser interpretada como a ira de algum espírito, e um sonho estranho podia ser visto como uma mensagem de outro mundo. Essas interpretações não eram apenas superstição, elas eram tentativas sinceras de compreender um universo que parecia ao mesmo tempo belo e assustador. Os arqueólogos descobriram pistas surpreendentes sobre essa espiritualidade antiga. Em vários locais do planeta foram encontrados sepultamentos que datam de mais de 100 mil anos. Esses enterros não eram simples descartes de corpos. Em muitos casos, os mortos eram colocados cuidadosamente em posições específicas, às vezes acompanhados por ferramentas, flores ou pigmentos coloridos. Esse detalhe é profundamente revelador. Ele sugere que aquelas pessoas acreditavam que a morte não era necessariamente o fim. Talvez imaginassem algum tipo de jornada após a vida ou algum lugar onde os mortos continuavam existindo de outra forma. Essa ideia pode parecer simples hoje, mas representa um salto gigantesco na forma como os seres humanos pensavam sobre si mesmos. Pela primeira vez, a mente humana começava a considerar a possibilidade de que a existência não terminava com a morte física. E dessa possibilidade surgia algo novo. O conceito de alma. Ao mesmo tempo, a relação com a natureza moldava profundamente essas primeiras crenças. Tudo parecia vivo. Árvores antigas eram vistas como entidades poderosas. Rios eram considerados seres sagrados que davam vida às terras ao redor. Montanhas eram encaradas como moradas de espíritos. Essa visão do mundo ficou conhecida como animismo, uma das formas mais antigas de espiritualidade conhecidas. No animismo, não existe uma separação clara entre o mundo humano e o mundo espiritual. Um animal caçado podia ser tratado com respeito porque acreditava-se que seu espírito continuava existindo. Uma floresta podia ser considerada sagrada porque era vista como habitada por forças invisíveis. Em vez de dominar a natureza, muitos desses povos acreditavam que era necessário viver em equilíbrio com ela. Outro elemento fascinante dessas primeiras tradições espirituais é o papel dos xamãs. Em muitas sociedades antigas, certas pessoas eram consideradas capazes de atravessar a fronteira entre o mundo físico e o mundo espiritual. Esses indivíduos eram chamados de xamãs, curandeiros ou mediadores entre mundos. Eles realizavam rituais, interpretavam sonhos, buscavam curas para doenças e tentavam compreender sinais da natureza. Muitas vezes utilizavam música, dança, ervas ou estados alterados de consciência para entrar em contato com aquilo que acreditavam ser o reino dos espíritos. Para as comunidades antigas, esses rituais tinham enorme importância. Eles representavam uma tentativa de restaurar equilíbrio quando algo parecia errado, seja uma doença, uma má colheita ou um período de azar na caça. Em um mundo cheio de incertezas, os rituais espirituais funcionavam como uma forma de organizar o caos. Com o passar de milhares de anos, as crenças espirituais começaram a evoluir junto com a própria humanidade. Conforme os grupos humanos se tornavam mais complexos, suas ideias religiosas também se transformavam. A domesticação de plantas e animais, por exemplo, mudou completamente a relação entre as pessoas e a natureza. Quando os primeiros agricultores começaram a plantar e colher alimentos, a fertilidade da terra tornou-se um elemento central da vida. Não é coincidência que muitas das primeiras divindades conhecidas estejam associadas à fertilidade, à terra
e ao ciclo das estações. A chuva, o crescimento das plantas e a abundância das colheitas passaram a ser vistos como bênçãos divinas. Da mesma forma, secas e pragas podiam ser interpretadas como sinais de desagrado espiritual. Assim surgiam rituais voltados para garantir boas colheitas e proteger as comunidades. Ao longo desse processo, algo ainda mais importante começou a acontecer. As histórias, a religião nunca foi apenas sobre rituais ou crenças abstratas. Ela também se expressa através de narrativas. Histórias sobre a criação do mundo, sobre heróis lendários, sobre deuses que moldaram o destino da humanidade. Essas narrativas ajudavam a explicar fenômenos naturais, ensinavam valores sociais e reforçavam a identidade de um grupo. Em muitas culturas antigas, essas histórias eram transmitidas oralmente de geração em geração. Não existiam livros sagrados, mas existiam memórias coletivas cuidadosamente preservadas. Um ancião contando histórias ao redor de uma fogueira podia estar transmitindo tradições que atravessaram séculos. Com o tempo, essas narrativas se tornariam os mitos fundadores de civilizações inteiras. Um aspecto interessante da história das religiões é que muitas ideias espirituais surgiram independentemente em diferentes partes do mundo. Povos separados por milhares de quilômetros desenvolveram conceitos surpreendentemente parecidos. A crença em espíritos da natureza, por exemplo, aparece em culturas da América, da África, da Ásia e da Europa antiga. A ideia de vida após a morte também aparece em várias tradições distintas. Isso levanta uma pergunta intrigante. Será que existe algo na própria mente humana que nos leva naturalmente a pensar sobre o sagrado? Alguns estudiosos acreditam que sim. Segundo certas teorias da antropologia e da psicologia evolutiva, a mente humana tende a buscar padrões e intenções por trás dos acontecimentos, mas esse mesmo mecanismo também pode ter contribuído para o surgimento de crenças em forças invisíveis. Com o tempo, conforme as populações humanas cresciam e se estabeleciam em regiões específicas, as crenças espirituais começaram a se organizar de maneiras mais estruturadas. Pequenos santuários começaram a surgir. Certos lugares passaram a ser considerados sagrados. Outro fator que contribuiu para essa transformação foi o surgimento da linguagem simbólica e da arte. As famosas pinturas rupestres encontradas em cavernas da Europa, da África e da Ásia mostram cenas de caça, animais e figuras humanas estilizadas. Talvez fossem parte de rituais destinados a garantir sucesso na caça. Talvez representassem histórias míticas ou visões xamânicas. À medida que nos aproximamos do surgimento das primeiras cidades, por volta de 10.000 anos atrás, o cenário começa a mudar rapidamente. A agricultura permitiu que comunidades se tornassem permanentes. Vilas cresceram e eventualmente se transformaram em cidades. Com o crescimento populacional vieram novas formas de organização social, incluindo lideranças políticas e religiosas. Em muitas dessas sociedades emergentes, os líderes espirituais começaram a desempenhar papéis cada vez mais importantes. Sacerdotes, oráculos e guardiões de tradições passaram a mediar a relação entre o povo e o mundo divino. A religião não era apenas uma questão pessoal, mas também um elemento fundamental da ordem social. Nesse momento da história, a religião também começa a se conectar diretamente ao poder político. Alguns eram considerados escolhidos pelos deuses, outros eram vistos como representantes sagrados na terra. Em certos casos, eram até considerados divindades vivas. Se um rei governava por vontade divina, questionar seu poder poderia ser visto como desafiar os próprios deuses. Mas mesmo com essas mudanças, a essência da experiência religiosa continuava profundamente humana. As forças da natureza possuem propósito. Essas questões atravessaram milhares de anos e continuam presentes até hoje. Elas aparecem em diferentes formas, em diferentes culturas, em diferentes religiões. Ao observar essa longa jornada desde os primeiros rituais pré-históricos até o surgimento das grandes tradições religiosas, fica claro que a espiritualidade não surgiu de um único evento ou de um único lugar. Cada geração acrescentou novas interpretações, novos rituais e novas histórias a esse processo contínuo. E assim, muito antes de nomes como cristianismo, islamismo, hinduísmo ou budismo existirem, a base da experiência religiosa já estava sendo construída nas fogueiras das primeiras comunidades humanas, nas cavernas pintadas por artistas pré-históricos, nos rituais conduzidos por xamãs e nas histórias transmitidas por anciãos. Nasceu algo que moldaria profundamente a história da humanidade. Pelo contrário, ela continuou evoluindo, inspirando novas crenças, novos sistemas filosóficos e novas tradições espirituais. Essa busca pelo sagrado acompanharia a humanidade na construção de templos monumentais, na formação de impérios e até em momentos de conflito e transformação social. E foi a partir dessas origens profundas enraizadas no passado remoto da nossa espécie que surgiriam as primeiras grandes religiões organizadas da história. Quando as primeiras civilizações começaram a surgir,
algo profundo mudou na forma como os seres humanos se relacionavam com o sagrado. Durante milhares de anos, as crenças espirituais haviam sido transmitidas principalmente por tradições orais, rituais comunitários e histórias contadas ao redor de fogueiras. Mas com o nascimento das primeiras cidades, entre aproximadamente 4.000 e 3.000 anos antes da Era Comum, a religião passou a ocupar um papel ainda mais central na organização da sociedade. Pela primeira vez na história, populações inteiras começaram a viver juntas em centros urbanos permanentes. A agricultura produzia excedentes de alimento, o comércio se expandia e estruturas políticas complexas surgiam. Em meio a essa transformação, a religião deixou de ser apenas uma expressão espiritual e passou a se tornar também uma força institucional poderosa. Templos começaram a dominar o horizonte das cidades. Sacerdotes assumiram funções administrativas e os deuses passaram a ser vistos como protetores diretos das comunidades. Nesse novo cenário, 3 regiões do mundo se destacariam como berços de algumas das tradições religiosas mais influentes da antiguidade: o Egito, a Mesopotâmia e o subcontinente indiano. No Egito Antigo, a religião estava profundamente entrelaçada com todos os aspectos da vida cotidiana. A civilização egípcia floresceu ao longo das margens do rio Nilo, um curso de água que transformava o deserto ao redor em uma faixa fértil de terra produtiva. A regularidade das cheias anuais do Nilo criava um ciclo previsível de fertilidade que permitia o crescimento agrícola e sustentava uma população cada vez maior. Para os egípcios, esse ciclo natural não era visto apenas como um fenômeno da natureza, mas como parte de uma ordem cósmica cuidadosamente mantida pelos deuses. Essa ideia de ordem universal era chamada de Ma'at, um princípio que representava equilíbrio, justiça e harmonia no universo. Manter a Ma'at era considerado essencial para o funcionamento do mundo, e tanto os governantes quanto o povo acreditavam ter um papel nesse equilíbrio. Dentro dessa visão de mundo, os deuses egípcios eram numerosos e possuíam características complexas. Muitas vezes eram representados com formas híbridas, combinando elementos humanos e animais. Ra, o deus do sol, era frequentemente retratado com cabeça de falcão e um disco solar sobre a cabeça. Osíris era o deus associado à vida após a morte e ao renascimento. Isis, sua consorte, simbolizava proteção, magia e maternidade. Horus, o filho de Osíris, era considerado o deus do céu e um símbolo da realeza. Essas divindades não eram apenas figuras distantes, mas forças vivas que participavam diretamente da existência humana. Cada cidade possuía templos dedicados a determinados deuses, e rituais diários eram realizados para garantir que essas forças divinas permanecessem favoráveis à sociedade. Um dos aspectos mais marcantes da religião egípcia era sua profunda preocupação com a vida após a morte. Para os egípcios, a morte não representava um fim definitivo, mas uma transição para outra forma de existência. Acreditava-se que cada pessoa possuía vários aspectos espirituais, incluindo o Ka, que representava a força vital, e o Ba, associado à personalidade e à individualidade. Após a morte, esses elementos precisavam continuar existindo de forma harmoniosa. Para que isso fosse possível, era necessário preservar o corpo físico, pois ele servia como uma espécie de âncora para a identidade da pessoa no mundo espiritual. Dessa crença surgiu a prática da mumificação, um processo complexo de preservação do corpo que podia levar semanas para ser concluído. A mumificação não era apenas um procedimento técnico, mas um ritual profundamente simbólico. Sacerdotes realizavam cerimônias específicas enquanto o corpo era preparado, recitando fórmulas sagradas destinadas a proteger a alma durante sua jornada no além. Após o processo, o corpo era colocado em um sarcófago e enterrado, junto com objetos pessoais, alimentos, amuletos e textos religiosos conhecidos como o Livro dos Mortos. Esses textos continham instruções detalhadas sobre como navegar pelos desafios da vida após a morte, incluindo o famoso julgamento do coração. Segundo essa crença, o coração do falecido seria pesado em uma balança contra a pena da verdade. Se o coração fosse leve e puro, a pessoa poderia entrar em um paraíso eterno. Caso contrário, seria devorada por uma criatura monstruosa que representava o caos, enquanto o Egito desenvolvia sua rica tradição religiosa ao longo do Nilo. Outra civilização extraordinária florescia entre os rios Tigre e Eufrates, em uma região conhecida como Mesopotâmia. O próprio nome Mesopotâmia significa terra entre rios, e essa região é frequentemente considerada um dos verdadeiros berços da civilização humana. Diferente do Nilo, que possuía um ciclo relativamente previsível de cheias, os rios da Mesopotâmia eram muito mais imprevisíveis. Inundações podiam ocorrer de forma repentina e devastadora, destruindo plantações e cidades inteiras. Essa relação instável com a natureza influenciou profundamente a forma como os mesopotâmicos imaginavam seus deuses. Na religião mesopotâmica, os deuses eram poderosos, mas muitas vezes imprevisíveis e até temperamentais. Eles controlavam forças naturais e podiam tanto proteger quanto punir os seres humanos.
Entre as divindades mais importantes, estavam Anu, o deus do céu, Enlil, associado ao vento e ao poder político, e Enki, ligado à sabedoria e às águas subterrâneas. Cada cidade da Mesopotâmia possuía seu deus protetor e construía templos monumentais chamados zigurates. Essas estruturas eram enormes plataformas em forma de pirâmide escalonada que serviam como centros religiosos e administrativos. No topo do zigurate geralmente havia um santuário, onde se acreditava que o deus da cidade podia descer temporariamente para receber oferendas. A vida religiosa na Mesopotâmia envolvia uma série de rituais, sacrifícios e práticas divinatórias. Sacerdotes desempenhavam um papel central na interpretação da vontade dos deuses. Uma das formas mais curiosas de adivinhação envolvia o exame de órgãos internos de animais sacrificados, especialmente o fígado. Acreditava-se que sinais e padrões nesses órgãos poderiam revelar mensagens divinas sobre eventos futuros. Além disso, os mesopotâmicos observavam atentamente o céu. Eles registravam movimentos de estrelas e planetas com grande precisão, desenvolvendo sistemas iniciais de astrologia que influenciariam culturas posteriores. Outro legado importante da Mesopotâmia é a literatura religiosa e mitológica registrada em escrita cuneiforme, uma das formas mais antigas de escrita da história. Entre os textos mais famosos está a Epopeia de Gilgamesh, considerada uma das obras literárias mais antigas já descobertas. Essa narrativa conta a história de um rei poderoso que parte em uma jornada em busca da imortalidade após a morte de um amigo querido. Ao longo da história, Gilgamesh encontra deuses, criaturas fantásticas e sobreviventes de um grande dilúvio. A epopeia aborda temas profundamente humanos, como a mortalidade, o significado da vida e a relação entre humanos e divindades. Enquanto o Egito e a Mesopotâmia desenvolviam suas tradições religiosas complexas, no Oriente Médio e no norte da África, outra região do mundo estava começando a formar as bases de uma das tradições espirituais mais antigas, ainda praticadas atualmente: o hinduísmo. No subcontinente indiano, as origens religiosas remontam à antiga civilização do Vale do Indo, que floresceu por volta de 2.500 anos antes da Era Comum. Cidades como Harappa e Mohenjo-daro revelam um alto nível de planejamento urbano, com ruas organizadas, sistemas de drenagem avançados e estruturas públicas impressionantes. Embora ainda existam muitas incertezas sobre as crenças específicas dessa civilização, evidências arqueológicas sugerem a presença de práticas espirituais complexas. Selos e esculturas encontrados nessas cidades mostram figuras humanas em posições que lembram posturas de meditação, além de representações de animais e símbolos que podem ter tido significados religiosos. Após o declínio da civilização do Vale do Indo, novas tradições espirituais começaram a se desenvolver com a chegada de povos indo-arianos ao norte da Índia. Esses grupos trouxeram consigo uma tradição religiosa baseada em hinos e rituais que seriam registrados nos Vedas, um conjunto de textos sagrados que formam a base do hinduísmo antigo. Os Vedas descrevem um universo governado por forças divinas associadas a fenômenos naturais. Entre essas divindades estavam Indra, o deus das tempestades e da guerra, Ugni, o deus do fogo, e Veruna, associado à ordem cósmica. Rituais envolvendo fogo eram especialmente importantes, pois acreditava-se que as chamas serviam como um meio de comunicação entre os humanos e os deuses. Sacerdotes especializados recitavam hinos e realizavam cerimônias complexas destinadas a manter o equilíbrio entre o mundo humano e o divino. Com o passar do tempo, as ideias religiosas na Índia começaram a evoluir para conceitos filosóficos mais profundos. Surgiram reflexões sobre a natureza da realidade, a existência da alma e o ciclo de nascimento, morte e renascimento, conhecido como Sansara. Segundo essa visão, a alma de uma pessoa passa por inúmeras vidas sucessivas, sendo influenciada pelas ações realizadas em cada existência. Esse princípio ficou conhecido como karma. A libertação final desse ciclo de renascimentos, chamada moksha, tornou-se um dos objetivos espirituais mais importantes dentro da tradição hindu. Assim, em diferentes partes do mundo, as religiões começaram a se tornar sistemas complexos, que explicavam não apenas a origem do universo, mas também o papel da humanidade dentro dele. No Egito, os deuses garantiam a ordem cósmica e ofereciam a promessa de uma vida após a morte cuidadosamente estruturada. Na Mesopotâmia, as divindades controlavam um universo imprevisível que exigia constante atenção e rituais para manter o equilíbrio. Na Índia, tradições espirituais cada vez mais filosóficas exploravam conceitos profundos sobre consciência, destino e libertação espiritual. Essas primeiras grandes religiões não apenas moldaram as sociedades em que surgiram, mas também criaram ideias e símbolos que continuariam influenciando culturas por milhares de anos. Elas estabeleceram os primeiros templos monumentais, os primeiros sistemas de sacerdócio organizado
e algumas das primeiras narrativas sagradas registradas na história humana. Mais importante ainda, elas demonstraram que a religião podia servir como uma força capaz de unir comunidades inteiras em torno de uma visão compartilhada do universo. À medida que essas tradições continuavam a evoluir, novas ideias espirituais surgiriam em outras regiões do mundo. Algumas dessas ideias dariam origem a religiões que atravessariam fronteiras culturais e alcançariam milhões de seguidores ao longo dos séculos. Foi nesse cenário de transformação e intercâmbio cultural que começariam a surgir as chamadas religiões universais. Tradições que buscavam oferecer respostas espirituais, não apenas para um povo específico, mas para toda a humanidade. Ao longo de milhares de anos, as religiões estiveram profundamente ligadas a povos específicos e territórios determinados. Cada civilização possuía seus próprios deuses, seus próprios rituais e suas próprias narrativas sagradas. No Egito, as divindades estavam conectadas ao ciclo do Nilo e à ordem cósmica conhecida como Maat. Na Mesopotâmia, os deuses governavam cidades e eram honrados em templos monumentais erguidos para agradá-los. Na Índia antiga, os rituais védicos mantinham a harmonia entre o mundo humano e as forças cósmicas. Em todos esses casos, a religião funcionava como um elemento fundamental da identidade cultural. A fé não era algo universal, mas algo profundamente enraizado na tradição de cada povo. No entanto, entre aproximadamente o século VI antes da Era Comum e os primeiros séculos da Era Comum, algo extraordinário começou a acontecer em diferentes regiões do mundo. Novas ideias espirituais surgiram quase simultaneamente em lugares muito distantes entre si. Essas ideias começaram a questionar antigas estruturas religiosas e a propor algo radicalmente diferente. Caminhos espirituais que poderiam ser seguidos por qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou cultura. Esse período de transformação profunda na história das religiões é frequentemente chamado por historiadores e filósofos de era axial, um momento em que grandes tradições espirituais emergiram e mudaram o rumo da história humana. Na Índia, uma dessas transformações começou com um homem chamado Siddhartha Gautama. Nascido por volta do século VI, antes da Era Comum, Siddhartha era filho de um líder regional e cresceu cercado por riqueza e conforto. Segundo tradições antigas, seu pai tentou protegê-lo de qualquer contato com sofrimento ou dificuldade, esperando que ele seguisse o caminho da liderança política. Durante sua juventude, Siddhartha viveu em palácios luxuosos e teve acesso a todos os prazeres que sua posição social podia oferecer. No entanto, em certo momento de sua vida, ele começou a questionar o significado daquela existência aparentemente perfeita. Ao sair dos limites do palácio, Siddhartha teria encontrado 4 visões que mudariam completamente sua compreensão do mundo. Um homem idoso, uma pessoa doente, um cadáver e um asceta em busca de iluminação espiritual. Esses encontros revelaram a ele algo que até então havia sido ocultado de sua vida privilegiada. O sofrimento é uma parte, inevitável, da existência humana. Profundamente impactado por essa descoberta, Siddhartha tomou uma decisão radical. Ele abandonou sua vida de riqueza, sua família e seu status social para buscar respostas espirituais. Durante anos, dedicou-se a práticas ascéticas extremas, vivendo com pouquíssima comida e submetendo seu corpo a severas privações. Acreditava que, ao negar completamente os desejos físicos, poderia alcançar uma compreensão mais profunda da realidade. No entanto, após um longo período de sofrimento físico, ele concluiu que esse caminho também não conduzia à verdadeira sabedoria. Foi então que decidiu seguir o que chamou de caminho do meio, uma abordagem que evitava tanto os excessos da indulgência quanto os extremos da privação. Segundo as tradições budistas, Siddhartha finalmente alcançou a iluminação enquanto meditava sob uma árvore conhecida hoje como a árvore Bodhi. Durante essa experiência profunda de contemplação, ele teria compreendido as causas fundamentais do sofrimento humano e encontrado um caminho para superá-lo. A partir desse momento, Siddhartha passou a ser conhecido como o Buda, que significa o desperto, ou aquele que alcançou a iluminação. Seus ensinamentos se concentravam em 4 princípios fundamentais conhecidos como as 4 nobres verdades. A primeira afirmava que a vida contém sofrimento. A segunda explicava que esse sofrimento surge do apego e do desejo. A terceira declarava que é possível superar o sofrimento. E a quarta apresentava o caminho para alcançar essa libertação. Conhecido como o nobre caminho óctuplo, um conjunto de práticas éticas, mentais e espirituais destinadas a conduzir à iluminação. Os ensinamentos do Buda representavam uma mudança significativa em relação às tradições religiosas predominantes na Índia naquele período. Em vez de enfatizar rituais complexos conduzidos por sacerdotes, ou a adoração de inúmeras divindades, o budismo propunha um caminho espiritual baseado na experiência pessoal e na disciplina mental. Qualquer pessoa, independentemente de sua posição social, poderia seguir esse caminho em busca da libertação do sofrimento. Essa universalidade foi um dos fatores que permitiram ao budismo se espalhar rapidamente por diferentes regiões da Ásia. Nos séculos seguintes, monges e missionários budistas levariam esses ensinamentos,
para lugares como Sri Lanka, China, Coreia, Japão e grande parte do Sudeste Asiático. Enquanto novas ideias espirituais estavam surgindo na Índia, a China também vivia um período de intensa transformação intelectual e filosófica. Durante o século VI antes da Era Comum, o território chinês estava dividido entre vários estados rivais, frequentemente envolvidos em conflitos militares e disputas políticas. Esse ambiente de instabilidade levou muitos pensadores a refletirem sobre como restaurar a ordem e a harmonia na sociedade. Entre esses pensadores estava um homem chamado Confúcio, nascido em uma época de grande turbulência política. Confúcio dedicou sua vida a ensinar princípios éticos e sociais que acreditava serem essenciais para o funcionamento adequado da sociedade. Diferentemente de muitas tradições religiosas centradas em divindades ou rituais sobrenaturais, os ensinamentos de Confúcio enfatizavam a importância da moralidade, da disciplina pessoal e do respeito pelas relações humanas. Ele acreditava que uma sociedade harmoniosa dependia da prática de virtudes como a benevolência, a honestidade e o respeito pelos mais velhos. Para Confúcio, a família era a base da ordem social, e o respeito filial era considerado uma das virtudes mais importantes. Seus ensinamentos também destacavam a importância da educação e do autodesenvolvimento moral. Um governante ideal, segundo Confúcio, não deveria governar apenas por meio da força ou da autoridade, mas pelo exemplo de virtude e sabedoria. Embora o confucionismo não seja uma religião no sentido tradicional, suas ideias tiveram um impacto profundo na cultura chinesa e em grande parte do leste asiático. Durante séculos, os princípios confucionistas moldaram sistemas educacionais, estruturas governamentais e normas sociais em países como China, Coreia e Japão. A influência desses ensinamentos foi tão duradoura que muitos estudiosos consideram o confucionismo uma das tradições filosóficas e espirituais mais importantes da história. Ao mesmo tempo em que o budismo e o confucionismo estavam surgindo na Ásia, outra tradição espiritual estava se consolidando no Oriente Médio, o judaísmo. Diferente das religiões politeístas predominantes nas civilizações antigas, o judaísmo introduziu uma ideia revolucionária para sua época: a crença em um único Deus. Essa concepção monoteísta representava uma ruptura significativa com as tradições religiosas de povos vizinhos, que geralmente adoravam múltiplas divindades associadas a diferentes aspectos da natureza ou da vida cotidiana. A tradição judaica remonta a histórias antigas sobre patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, figuras consideradas ancestrais do povo de Israel. Segundo essas narrativas, Abraão teria estabelecido uma aliança com Deus, comprometendo-se a seguir um caminho de fé e obediência em troca da promessa de que seus descendentes se tornariam uma grande nação. Com o passar do tempo, essas histórias foram preservadas e transmitidas por gerações, formando a base de uma tradição religiosa profundamente centrada na ideia de uma relação especial entre Deus e o povo israelita. Outro momento fundamental na formação do judaísmo está associado à figura de Moisés, um líder que, segundo a tradição, conduziu os israelitas para fora da escravidão no Egito. Durante essa jornada, Moisés teria recebido leis divinas conhecidas como os 10 Mandamentos, um conjunto de princípios morais que orientariam a vida religiosa e social do povo. Essas leis não apenas estabeleciam regras de comportamento, mas também reforçavam a ideia de que existia um único Deus responsável pela criação e pela ordem moral do universo. Essa visão monoteísta teria consequências profundas na história das religiões. Ao afirmar que existe apenas um Deus universal, o judaísmo abriu caminho para tradições posteriores, que também adotariam essa ideia fundamental. Além disso, a ênfase na ética, na justiça e na responsabilidade moral influenciaria profundamente outras religiões que surgiriam nos séculos seguintes. O surgimento dessas novas tradições espirituais marcou uma transformação significativa na história religiosa da humanidade. Pela primeira vez, ideias espirituais começaram a transcender fronteiras culturais e geográficas de forma mais ampla. O budismo oferecia um caminho de libertação baseado na disciplina mental e na compreensão do sofrimento. O confucionismo propunha uma filosofia ética voltada para a harmonia social e o desenvolvimento moral. O judaísmo introduzia um poderoso conceito monoteísta que redefiniria a relação entre humanidade e divindade. Essas tradições também compartilhavam outra característica importante. Todas elas colocavam grande ênfase na conduta moral e no comportamento humano. Em vez de focar exclusivamente em rituais destinados a agradar deuses poderosos, muitas dessas novas correntes espirituais enfatizavam a transformação interior do indivíduo. A espiritualidade começava a ser vista não apenas como uma relação com forças sobrenaturais, mas também como um caminho de crescimento pessoal e responsabilidade ética. À medida que os séculos avançavam, essas ideias continuariam a se expandir, influenciando culturas e sociedades muito além de seus locais de origem. Monges budistas viajariam por rotas comerciais conhecidas como a Rota da Seda, levando ensinamentos espirituais para diferentes partes da Ásia,
Os princípios confucionistas seriam incorporados em sistemas educacionais e estruturas administrativas que moldariam civilizações inteiras. As tradições monoteístas do judaísmo preparariam o terreno para o surgimento de outras religiões que também afirmariam a existência de um único Deus universal. Assim, o período em que essas tradições emergiram pode ser visto como um dos momentos mais decisivos da história espiritual da humanidade. Foi nesse contexto que surgiram ideias que redefiniram o significado da religião, expandindo seu alcance e transformando-a em uma força capaz de atravessar culturas, impérios e gerações. Essas novas visões espirituais não apenas ofereceram respostas para perguntas antigas sobre sofrimento, moralidade e existência, mas também criaram sistemas de pensamento que continuariam a influenciar bilhões de pessoas ao longo dos séculos seguintes. No entanto, a história das religiões ainda estava longe de atingir seu momento de maior expansão. Nos séculos seguintes, novas figuras espirituais surgiriam, novas tradições seriam formadas e algumas dessas crenças se espalhariam por continentes inteiros. Foi nesse cenário de transformação global que nasceriam duas das religiões mais influentes da história humana: o cristianismo e o islamismo. Ao longo da história humana, poucas forças foram tão poderosas quanto as ideias religiosas capazes de atravessar fronteiras culturais, políticas e geográficas. Algumas crenças permaneceram limitadas a regiões específicas durante séculos, enquanto outras conseguiram se espalhar por continentes inteiros e moldar profundamente o curso da civilização. Entre essas tradições que alcançaram impacto global, duas se destacam de maneira extraordinária: o cristianismo e o islamismo. Ambas surgiram em contextos históricos específicos, em momentos de grande transformação social e política. Ambas começaram como movimentos relativamente pequenos, frequentemente enfrentando resistência e perseguição, e ambas ao longo do tempo se tornariam religiões seguidas por bilhões de pessoas, influenciando culturas, impérios, sistemas legais e visões de mundo em praticamente todas as partes do planeta. A história do cristianismo começa no primeiro século da Era Comum, em uma região conhecida como Judéia, localizada no Oriente Médio sob domínio do poderoso Império Romano. Naquela época, o território era habitado majoritariamente por comunidades judaicas que viviam sob forte tensão política e religiosa. Muitos judeus aguardavam a chegada de um Messias, uma figura prometida nas escrituras antigas que traria libertação e restauraria a justiça divina. Nesse cenário de expectativa e inquietação, surgiu um pregador chamado Jesus de Nazaré. Pouco se sabe com absoluta precisão sobre os detalhes de sua vida, mas os relatos preservados nos evangelhos descrevem um homem que percorria vilas e cidades ensinando sobre compaixão, perdão e transformação espiritual. Os ensinamentos atribuídos a Jesus eram ao mesmo tempo simples e profundamente desafiadores. Ele falava sobre amar o próximo, cuidar dos mais pobres e perdoar até mesmo aqueles que causam dano. Também enfatizava a importância da humildade e da sinceridade espiritual, frequentemente criticando líderes religiosos que, segundo ele, valorizavam rituais externos mais do que a verdadeira justiça interior. Para muitos de seus seguidores, Jesus não era apenas um mestre espiritual, mas o próprio Messias prometido nas antigas tradições judaicas. Essa crença acabaria se tornando o núcleo central do cristianismo. Entretanto, o movimento iniciado por Jesus não foi imediatamente aceito pelas autoridades da época. Suas mensagens provocavam inquietação entre certos líderes religiosos e também despertavam preocupação entre autoridades romanas que temiam qualquer forma de agitação social ou política. De acordo com os relatos cristãos, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, uma punição brutal, frequentemente aplicada pelo Império Romano a criminosos e rebeldes. A execução de Jesus poderia ter representado o fim daquele pequeno movimento religioso. Porém, algo inesperado aconteceu após sua morte. Os seguidores de Jesus começaram a afirmar que ele havia ressuscitado. Essa crença na ressurreição tornou-se o elemento central da fé cristã nascente. Para os primeiros cristãos, a ressurreição não apenas confirmava a natureza divina de Jesus, mas também representava uma promessa de vida eterna para todos os que seguissem seus ensinamentos. Movidos por essa convicção profunda, os discípulos começaram a espalhar a mensagem de Jesus por diferentes regiões do mundo romano. Inicialmente, o cristianismo se espalhou entre comunidades judaicas da região, mas rapidamente passou a atrair também pessoas de outras culturas e origens. Um dos personagens mais influentes nesse processo foi Paulo de Tarso, um pregador que desempenhou papel fundamental na expansão do cristianismo, além do mundo judaico. Paulo viajou extensivamente pelo Mediterrâneo, fundando comunidades cristãs em várias cidades importantes do Império Romano. Seus ensinamentos enfatizavam que a mensagem de Jesus não estava restrita a um único povo, mas era destinada a toda a humanidade. Essa visão universal ajudou o cristianismo a crescer rapidamente em diferentes regiões do Império. Nos primeiros séculos de sua existência,
o cristianismo enfrentou períodos de intensa perseguição. Autoridades romanas frequentemente desconfiavam do novo movimento religioso, especialmente porque os cristãos se recusavam a participar de rituais tradicionais dedicados aos deuses romanos e ao culto imperial. Em alguns momentos, seguidores de Cristo foram presos, torturados ou executados por sua fé. No entanto, essas perseguições não impediram a expansão da religião. Pelo contrário, a coragem demonstrada por muitos mártires acabou fortalecendo o movimento e atraindo novos seguidores. A grande virada na história do cristianismo ocorreu no século IV, quando o imperador romano Constantino adotou uma postura favorável à nova religião. Após uma série de eventos políticos e militares que consolidaram seu poder, Constantino concedeu liberdade religiosa aos cristãos por meio de um decreto que encerrava oficialmente as perseguições. Com o passar do tempo, o cristianismo deixou de ser uma religião marginalizada e passou a ocupar uma posição central dentro do próprio Império Romano. No final do século IV, tornou-se a religião oficial do Império. Esse novo status transformou profundamente a estrutura do cristianismo. Igrejas monumentais começaram a ser construídas em diversas cidades. Líderes religiosos assumiram papéis cada vez mais influentes na sociedade. Concílios foram realizados para definir doutrinas e resolver disputas teológicas. Ao longo dos séculos seguintes, o cristianismo continuaria a se espalhar pela Europa, pelo norte da África e por partes da Ásia. Missionários levariam a fé cristã para regiões cada vez mais distantes, contribuindo para a formação de uma das maiores comunidades religiosas da história, enquanto o cristianismo se consolidava como uma força dominante no mundo mediterrâneo e europeu. Outra tradição religiosa estava prestes a surgir na Península Arábica. No início do século VII, essa região era composta por diversas tribos com diferentes crenças religiosas. Muitas dessas comunidades praticavam formas de politeísmo, adorando várias divindades associadas a fenômenos naturais ou tradições tribais. Em meio a esse ambiente cultural complexo, nasceu um homem chamado Maomé. Maomé nasceu na cidade de Meca por volta do ano 570 da Era Comum. Durante sua juventude, trabalhou como comerciante e ganhou reputação de honestidade e integridade entre seus contemporâneos, segundo a tradição islâmica. Sua vida mudou profundamente quando começou a receber revelações espirituais, por volta dos 40 anos de idade. Essas revelações, transmitidas pelo anjo Gabriel, seriam posteriormente registradas no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. A mensagem central dessas revelações era clara e poderosa. Existe apenas um Deus chamado Alá, criador e sustentador de todo o universo. Maomé ensinava que os seres humanos deveriam abandonar a adoração de múltiplos deuses e retornar à devoção exclusiva a esse único Deus. Ele também enfatizava valores como justiça, caridade, honestidade e responsabilidade moral. Para muitos de seus seguidores, Maomé era o último de uma longa linha de profetas que incluía figuras importantes das tradições judaica e cristã. Inicialmente, a mensagem de Maomé encontrou forte resistência entre líderes tribais de Meca, especialmente aqueles que lucravam com peregrinações religiosas, ligadas a templos politeístas da região. A oposição tornou-se tão intensa que Maomé e seus seguidores foram obrigados a deixar a cidade. Esse evento, conhecido como Hégira, marcou a migração para a cidade de Medina no ano de 622 e tornou-se um momento fundamental na história do islamismo. Em Medina, Maomé estabeleceu uma comunidade organizada baseada em princípios religiosos e sociais, inspirados nas revelações recebidas. Ao longo dos anos seguintes, a influência do islamismo continuou a crescer. Após diversos conflitos e negociações, Maomé e seus seguidores retornaram a Meca, onde a cidade acabou se tornando um dos centros espirituais mais importantes da nova religião. Após a morte de Maomé em 632, o islamismo continuou a se expandir de maneira extraordinariamente rápida. Sob a liderança de sucessores conhecidos como califas, comunidades muçulmanas conquistaram vastos territórios que se estendiam desde a Península Ibérica até regiões da Ásia Central. Em apenas um século, o mundo islâmico torna-se um dos maiores e mais influentes impérios da história. Durante esse período de expansão, o islamismo também se tornou um centro de intensa atividade intelectual e cultural. Cidades como Bagdá, Córdoba e Cairo floresceram como centros de aprendizado, ciência e filosofia. Estudiosos muçulmanos fizeram avanços significativos em áreas como matemática, medicina, astronomia e literatura. Muitos textos da antiguidade clássica foram preservados e estudados por pensadores islâmicos, contribuindo posteriormente para o desenvolvimento intelectual da Europa medieval. Assim como o cristianismo, o islamismo não era apenas um conjunto de crenças espirituais,
mas também uma força capaz de moldar sociedades inteiras. Leis baseadas em princípios religiosos influenciaram sistemas jurídicos. Instituições educacionais foram criadas para ensinar teologia e outras disciplinas. Comunidades religiosas se organizaram em torno de práticas comuns de oração, caridade e peregrinação. Ao longo dos séculos, tanto o cristianismo quanto o islamismo continuariam a se expandir e evoluir, formando tradições diversas dentro de suas próprias estruturas internas. Diferentes interpretações teológicas, práticas culturais e contextos históricos levariam ao surgimento de várias correntes dentro de cada religião. Apesar dessas diferenças, ambas continuaram compartilhando características fundamentais que explicam seu impacto global. Uma mensagem universal, uma estrutura comunitária forte e uma visão espiritual que oferece respostas profundas para questões humanas sobre moralidade, propósito e destino. Assim, o surgimento dessas duas tradições religiosas marcou um dos momentos mais decisivos da história espiritual da humanidade. Seus ensinamentos moldaram civilizações inteiras, influenciaram eventos políticos e inspiraram inúmeras expressões culturais ao longo dos séculos. Contudo, a história das religiões não é feita apenas de expansão e crescimento. Em muitos momentos, diferenças religiosas também se tornaram fontes de tensão e conflito. À medida que essas tradições se espalhavam por diferentes regiões do mundo, encontros entre culturas e crenças distintas nem sempre ocorreriam de forma pacífica. Nos capítulos seguintes dessa longa história, a fé também se tornaria um elemento central em algumas das disputas mais intensas da história humana. Ao longo da história, as religiões inspiraram algumas das mais belas expressões da cultura humana. Elas deram origem a templos magníficos, obras de arte extraordinárias, tradições filosóficas profundas e comunidades dedicadas à caridade e à compaixão. No entanto, a história religiosa da humanidade também possui um lado muito mais sombrio. Em diferentes momentos e lugares, crenças espirituais que nasceram com a intenção de orientar a vida moral e espiritual acabaram se tornando parte de conflitos violentos, disputas políticas e confrontos entre civilizações. Quando a fé se mistura com poder, território e identidade cultural, as consequências podem ser profundas e duradouras. Assim, para compreender completamente a evolução das religiões no mundo, é necessário olhar também para os períodos em que a religião deixou de ser apenas uma força de união e passou a se tornar um elemento central em guerras e divisões. Um dos exemplos mais conhecidos dessa relação entre religião e conflito ocorreu durante a Idade Média, em uma série de campanhas militares conhecidas como as Cruzadas. Esses conflitos começaram no final do século XI e se estenderam por quase 200 anos, envolvendo exércitos europeus cristãos e forças muçulmanas em disputas pelo controle de territórios considerados sagrados, especialmente a cidade de Jerusalém. Para os cristãos, Jerusalém possuía enorme significado espiritual por estar associada à vida e à morte de Jesus. Para os muçulmanos, a cidade também era profundamente sagrada, sendo um dos locais ligados às tradições do profeta Maomé. Essa importância religiosa transformou Jerusalém em um símbolo poderoso para diferentes comunidades de fé. No ano de 1095, o Papa Urbano II fez um apelo público que marcaria o início das Cruzadas. Ele convocou cavaleiros e fiéis da Europa para uma grande expedição militar destinada a recuperar Jerusalém do domínio muçulmano. O discurso despertou enorme entusiasmo entre diferentes camadas da sociedade medieval. Nobres, cavaleiros e até camponeses se uniram ao movimento. Movidos por uma mistura complexa de fé, esperança, ambição e promessa de recompensas espirituais, muitos acreditavam que participar da cruzada poderia garantir o perdão de pecados e assegurar a salvação eterna. A primeira cruzada começou pouco depois desse chamado e acabou resultando na captura de Jerusalém. 1099, o episódio foi marcado por extrema violência. Crônicas da época descrevem massacres que atingiram não apenas combatentes, mas também civis que viviam na cidade. Para os participantes cristãos, a conquista foi vista como uma vitória espiritual significativa. Para os povos muçulmanos da região, representou uma invasão brutal de terras que haviam sido governadas por gerações. Esse confronto inicial estabeleceu um ciclo de hostilidade que continuaria por décadas. Nos anos seguintes, várias outras cruzadas seriam organizadas. Algumas delas tentaram consolidar territórios conquistados, enquanto outras buscaram recuperar regiões perdidas. O resultado foi uma série de campanhas militares prolongadas que envolveram inúmeros reinos europeus e diferentes líderes do mundo islâmico. Durante esse período, figuras históricas se destacaram em ambos os lados. Entre os muçulmanos, um dos líderes mais conhecidos foi Saladino, um comandante que conseguiu unificar diferentes forças islâmicas e recuperar Jerusalém no final do século XII. Seu nome se tornaria lendário tanto no mundo islâmico quanto nas narrativas europeias da época. Embora as cruzadas tenham sido justificadas principalmente por motivos religiosos, muitos historiadores destacam que outros fatores também desempenharam papéis importantes nesses conflitos. Interesses políticos.
ambições territoriais e rivalidades entre reinos contribuíram significativamente para a continuidade das campanhas militares. A religião funcionava frequentemente como uma poderosa linguagem de mobilização, capaz de reunir grandes populações em torno de uma causa comum. No entanto, por trás dessa linguagem espiritual muitas vezes existiam objetivos estratégicos relacionados ao controle de rotas comerciais, cidades importantes e recursos econômicos. As cruzadas não foram o único exemplo de conflitos religiosos ao longo da história. Séculos depois, a própria Europa cristã enfrentaria profundas divisões internas que resultariam em guerras devastadoras. No início do século XVI, um movimento conhecido como Reforma Protestante começou a desafiar a autoridade da Igreja Católica em várias regiões da Europa. Esse movimento teve início com críticas feitas por líderes religiosos que questionavam práticas institucionais e buscavam reformar aspectos da vida religiosa. Entre essas figuras estava Martinho Lutero, um monge alemão que publicou uma série de textos criticando a venda de indulgências e defendendo mudanças teológicas significativas. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente graças à invenção da imprensa, que permitia a circulação de livros e panfletos em grande escala. Em pouco tempo, diferentes regiões da Europa começaram a adotar versões reformadas do cristianismo que ficaram conhecidas como protestantismo. Esse processo provocou uma divisão profunda dentro do mundo cristão ocidental. De um lado estavam comunidades que permaneciam leais à Igreja Católica. Do outro surgiam diversas correntes protestantes com interpretações distintas das Escrituras e da autoridade religiosa. Essa divisão não permaneceu apenas no campo teológico. Ela rapidamente se tornou uma questão política. Muitos governantes viram na reforma uma oportunidade de afirmar independência em relação à autoridade papal ou de fortalecer seu próprio poder dentro de seus territórios. Como resultado, disputas religiosas frequentemente se transformaram em conflitos armados entre estados e reinos. Durante os séculos XVI e XVII, várias guerras religiosas devastaram partes da Europa. Um dos conflitos mais destrutivos desse período foi a Guerra dos 30 Anos, que começou em 1618 e se estendeu por 3 décadas. Inicialmente motivada por tensões religiosas entre protestantes e católicos dentro do Sacro Império Romano Germânico, a guerra acabou envolvendo várias potências europeias e se transformou em um conflito político e territorial de grandes proporções. Regiões inteiras foram devastadas, cidades foram destruídas, e milhões de pessoas morreram em consequência direta ou indireta da guerra. O conflito terminou apenas em 1648, com tratados que redefiniram fronteiras políticas e estabeleceram princípios de tolerância religiosa em certos territórios. Esses eventos tiveram um impacto profundo na forma como as sociedades europeias passaram a enxergar a relação entre religião e política. A experiência de guerras prolongadas, motivadas em parte por diferenças religiosas, levou muitos pensadores a refletirem sobre a necessidade de separar instituições religiosas do poder estatal. Conceitos como liberdade religiosa e tolerância começaram a ganhar espaço em debates filosóficos e políticos. Embora essas ideias demorassem séculos para se consolidar plenamente, elas representaram um passo importante na evolução das sociedades modernas. Enquanto a Europa lidava com suas próprias divisões religiosas, outras regiões do mundo também enfrentavam tensões semelhantes, em diferentes momentos históricos. Comunidades religiosas coexistiram de forma relativamente pacífica, compartilhando espaços culturais e econômicos. Em outros momentos, porém, diferenças religiosas foram amplificadas por rivalidades políticas, disputas territoriais ou conflitos culturais. Esses confrontos demonstram como a religião pode se tornar um elemento poderoso na construção de identidades coletivas. Quando um grupo define sua identidade não apenas por língua ou cultura, mas também por crenças espirituais, qualquer ameaça percebida a essas crenças pode ser interpretada como uma ameaça existencial. Isso pode intensificar conflitos e dificultar processos de reconciliação. Ao mesmo tempo, a história também mostra inúmeros exemplos de cooperação entre comunidades religiosas diferentes. Em muitas cidades ao longo da história, pessoas de diversas tradições viveram lado a lado, compartilhando mercados, conhecimentos e práticas culturais. Essa dualidade revela algo importante sobre o papel da religião na história humana. A fé pode inspirar tanto solidariedade quanto divisão. Pode motivar atos extraordinários de generosidade e também alimentar rivalidades profundas. Tudo depende do contexto social, político e cultural em que essas crenças são vividas e interpretadas. A religião em si não determina automaticamente o rumo dos acontecimentos, mas suas ideias podem ser utilizadas de maneiras muito diferentes por líderes, comunidades e instituições. Ao observar os períodos de conflito religioso na história, também se torna possível perceber como esses momentos frequentemente provocaram mudanças profundas nas sociedades. As cruzadas transformaram relações entre Europa e Oriente Médio e influenciaram o intercâmbio cultural,
entre diferentes civilizações. As guerras religiosas da Europa contribuíram para o surgimento de novas ideias sobre tolerância e governança, mesmo em meio a tragédias e destruição. Esses eventos moldaram estruturas políticas e sociais que continuariam evoluindo ao longo dos séculos. No entanto, a história das religiões elas não se resume apenas a confrontos. Em muitos momentos, diferentes tradições espirituais se encontraram de formas muito mais complexas e criativas. Em vez de simplesmente competir ou se enfrentar, algumas crenças começaram a se misturar, influenciando umas às outras e criando novas formas de expressão religiosa. Esse fenômeno, conhecido como sincretismo, representa um dos aspectos mais fascinantes da história espiritual da humanidade. Em vez de dividir culturas, ele demonstra como ideias religiosas podem se transformar quando entram em contato com diferentes tradições e experiências humanas. Quando observamos o mundo moderno com atenção, torna-se impossível ignorar a profunda influência que as religiões exerceram na construção da civilização humana. Muito além de sistemas de crença ou práticas espirituais, as religiões moldaram instituições, culturas, leis, valores morais e até a forma como as sociedades compreendem conceitos fundamentais como justiça, compaixão, responsabilidade e propósito. Mesmo em uma era marcada pelo avanço da ciência, da tecnologia e da globalização, os ecos das tradições religiosas continuam presentes em praticamente todos os aspectos da vida social. Esse legado não se limita apenas à fé pessoal de bilhões de pessoas ao redor do planeta. Ele está incorporado nas estruturas culturais que sustentam as sociedades modernas. Um dos aspectos mais visíveis desse legado pode ser encontrado nos sistemas éticos que orientam o comportamento social. Durante milhares de anos, religiões desempenharam um papel central na formulação de códigos morais que ajudavam comunidades a estabelecer regras de convivência. Ideias como honestidade, solidariedade, responsabilidade com o próximo e respeito à vida foram amplamente difundidas por ensinamentos religiosos em diferentes culturas, embora essas virtudes também possam ser defendidas por filosofias seculares. Muitas delas foram transmitidas historicamente através de tradições espirituais que buscavam orientar indivíduos sobre como viver de maneira justa e equilibrada. Esses princípios éticos acabaram influenciando profundamente o desenvolvimento de sistemas legais. Em diversas regiões do mundo, leis foram inicialmente inspiradas por códigos religiosos ou por tradições morais ligadas à espiritualidade. Mesmo quando os estados modernos passaram a se tornar formalmente seculares, muitos dos valores que sustentam suas constituições continuaram refletindo conceitos éticos que haviam sido cultivados por séculos dentro de comunidades religiosas. Ideias como dignidade humana, responsabilidade moral e dever social encontram raízes profundas em tradições espirituais antigas. Além da ética e da lei, a religião também deixou uma marca duradoura na arte e na cultura. Ao longo da história, algumas das maiores realizações artísticas da humanidade foram inspiradas por experiências espirituais. Pinturas, esculturas, músicas, poemas e obras arquitetônicas foram criados como expressões de devoção, contemplação ou busca pelo sagrado. Grandes catedrais, templos monumentais, mesquitas elaboradas e santuários espalhados pelo mundo demonstram como a religião motivou gerações de artistas e construtores a produzir obras de extraordinária beleza e complexidade. Essas construções não eram apenas espaços de culto, elas frequentemente se tornavam centros culturais e comunitários onde pessoas se reuniam para celebrar, aprender e compartilhar experiências. Muitas cidades históricas cresceram ao redor de templos e locais sagrados, que funcionavam como pontos de encontro social. Nesses ambientes, tradições musicais, festividades populares e narrativas religiosas eram transmitidas de geração em geração, fortalecendo identidades culturais e vínculos comunitários. A literatura também foi profundamente influenciada pelas religiões. Textos sagrados, narrativas espirituais e reflexões filosóficas inspiraram algumas das histórias mais importantes da humanidade. Esses textos frequentemente abordam questões universais sobre vida, morte, sofrimento, esperança e redenção. Mesmo pessoas que não seguem uma religião específica muitas vezes entram em contato com esses temas através de obras literárias que dialogam com tradições espirituais antigas. Outro campo em que o legado religioso se manifesta de maneira significativa é o da educação. Durante longos períodos da história, instituições religiosas desempenharam papel central na preservação e transmissão do conhecimento. Em várias regiões do mundo, escolas, bibliotecas e universidades surgiram inicialmente sob a administração de comunidades religiosas que valorizavam o estudo de textos, filosofia e ciência. Monges copistas, por exemplo, foram responsáveis por preservar inúmeros manuscritos durante períodos turbulentos da história europeia. Essas instituições educacionais não se limitavam ao estudo da religião. Muitas delas se tornaram centros importantes para o desenvolvimento de áreas
áreas como matemática, medicina, astronomia e filosofia. Ao longo do tempo, essas tradições acadêmicas evoluíram e deram origem a universidades modernas que continuam sendo pilares do conhecimento científico. Assim, mesmo o avanço da ciência, frequentemente visto como separado da religião, possui raízes históricas ligadas a instituições que nasceram em contextos espirituais. Outro aspecto importante do legado religioso está relacionado à organização de comunidades e práticas de solidariedade social. Muitas religiões incentivam a caridade, o cuidado com os mais vulneráveis e a responsabilidade coletiva pelo bem-estar da comunidade. Ao longo da história, organizações religiosas fundaram hospitais, orfanatos, centros de assistência social e programas de ajuda humanitária. Essas iniciativas demonstram como valores espirituais podem motivar ações concretas voltadas para o apoio ao próximo. Mesmo no mundo contemporâneo, diversas organizações religiosas continuam participando ativamente de projetos sociais. Elas contribuem para programas de educação, saúde, alimentação e assistência em regiões afetadas por pobreza ou desastres naturais. Em muitos casos, essas instituições atuam em parceria com governos e organizações civis, demonstrando como a espiritualidade pode se traduzir em ações práticas voltadas para o bem coletivo. O legado religioso também está profundamente ligado à identidade cultural de muitos povos. Festivais, celebrações sazonais e rituais tradicionais frequentemente têm origem em calendários religiosos antigos. Essas festividades continuam sendo celebradas em diversas partes do mundo, mesmo por pessoas que não necessariamente praticam a religião associada a elas de forma ativa. Esses eventos funcionam como momentos de encontro comunitário, preservando tradições culturais que atravessam gerações. A música é outro exemplo poderoso dessa herança cultural. Cânticos religiosos, corais, instrumentos tradicionais e composições espirituais influenciaram profundamente o desenvolvimento da música em várias culturas. Muitas tradições musicais contemporâneas possuem raízes em práticas litúrgicas ou em expressões espirituais que foram transmitidas ao longo do tempo. Dessa forma, o impacto da religião pode ser percebido até mesmo em estilos musicais modernos que evoluíram a partir dessas influências. Ao mesmo tempo, o legado religioso também inclui debates e reflexões que ajudaram a moldar o pensamento filosófico da humanidade. Ao longo dos séculos, teólogos, filósofos e pensadores espirituais exploraram questões profundas sobre a natureza da realidade, da consciência e da moralidade. Esses debates frequentemente dialogavam com outras áreas do conhecimento, contribuindo para o desenvolvimento de tradições filosóficas que continuam influentes até hoje. Essas reflexões não ocorreram apenas dentro de uma única tradição religiosa. Diferentes culturas desenvolveram suas próprias escolas de pensamento espiritual e filosófico. Na Índia, por exemplo, antigas tradições religiosas inspiraram sistemas filosóficos complexos que exploravam temas como consciência, existência e libertação espiritual. Na China, correntes espirituais e filosóficas influenciaram profundamente a visão de mundo de milhões de pessoas ao longo de séculos. No Oriente Médio e na Europa, debates teológicos contribuíram para o desenvolvimento de importantes correntes de pensamento que moldaram a cultura intelectual dessas regiões. Outro aspecto do legado moderno das religiões está relacionado ao diálogo interreligioso e à busca por cooperação entre diferentes tradições espirituais. Em um mundo cada vez mais conectado, comunidades religiosas de origens diversas frequentemente compartilham os mesmos espaços sociais e culturais. Essa convivência tem incentivado iniciativas voltadas para a promoção da compreensão mútua e da cooperação em questões globais. Líderes religiosos de diferentes tradições muitas vezes se reúnem para discutir desafios comuns enfrentados pela humanidade, como pobreza, conflitos, crises ambientais e desigualdade social. Esses encontros refletem a ideia de que, apesar das diferenças doutrinárias, muitas tradições espirituais compartilham valores fundamentais relacionados à dignidade humana e à responsabilidade ética. No contexto contemporâneo, o legado religioso também se manifesta em discussões sobre o papel da espiritualidade, em uma era marcada por avanços tecnológicos e científicos. À medida que a humanidade explora novas fronteiras do conhecimento, muitas pessoas continuam buscando respostas para perguntas existenciais profundas que vão além das explicações científicas. Questões sobre propósito, significado e transcendência continuam sendo temas centrais da experiência humana. Assim, mesmo em sociedades altamente tecnológicas, a espiritualidade permanece relevante para milhões de indivíduos. Algumas pessoas encontram sentido dentro de tradições religiosas antigas, enquanto outras exploram formas mais pessoais de espiritualidade. Em ambos os casos, o legado das religiões continua influenciando a maneira como as pessoas refletem sobre suas vidas e seu lugar no universo. Ao olhar para esse panorama amplo, torna-se evidente que o impacto das religiões na história humana
vai muito além das práticas de culto ou das crenças individuais. Ele está entrelaçado com o desenvolvimento das artes, da cultura, da ética, da educação e das instituições sociais que moldaram o mundo moderno. Mesmo à medida que as sociedades continuam evoluindo, essas influências permanecem presentes, muitas vezes de maneiras sutis, mas profundamente significativas. O legado das religiões não é estático. Ele continua sendo reinterpretado por novas gerações que vivem em contextos culturais diferentes daqueles em que essas tradições surgiram. Esse processo de adaptação garante que elementos espirituais antigos possam continuar dialogando com os desafios e as perguntas do presente. Dessa forma, a herança religiosa da humanidade permanece como uma parte viva da história, conectando o passado ao presente e influenciando as possibilidades do futuro. Ao olhar para toda a trajetória da humanidade, uma coisa se torna clara: a religião sempre esteve profundamente entrelaçada com a experiência humana. Desde os primeiros momentos em que nossos ancestrais começaram a questionar os mistérios da natureza, até o mundo moderno altamente tecnológico em que vivemos hoje, a busca por significado, propósito e compreensão do desconhecido acompanhou cada etapa da civilização. Essa busca não foi linear nem uniforme. Ela se manifestou de inúmeras formas, através de rituais, mitos, filosofias, sistemas morais e tradições espirituais que surgiram em diferentes culturas ao redor do planeta. Nos primeiros tempos da humanidade, quando os seres humanos ainda viviam em pequenas comunidades espalhadas pela paisagem natural, o mundo parecia repleto de forças invisíveis. O trovão, o fogo, as estações do ano, o nascer e o pôr do sol, o ciclo da vida e da morte. Todos esses fenômenos despertavam curiosidade e reverência, sem o conhecimento científico que temos hoje. Os primeiros seres humanos tentaram compreender esses acontecimentos através de narrativas simbólicas e práticas espirituais. Assim nasceram alguns dos primeiros rituais e crenças, que podemos considerar ancestrais das religiões. Essas práticas iniciais não eram apenas tentativas de explicar o mundo, elas também serviam para fortalecer laços comunitários. Rituais compartilhados criavam um senso de pertencimento e identidade coletiva. Cerimônias ligadas à caça, à fertilidade da terra ou à passagem das estações ajudavam grupos humanos a se organizarem em torno de objetivos comuns. Nesse sentido, a espiritualidade sempre teve uma dimensão social importante, ajudando comunidades a enfrentar os desafios da sobrevivência e da convivência. Com o surgimento das primeiras civilizações organizadas, as crenças espirituais começaram a se tornar mais estruturadas. Templos foram construídos, sacerdotes assumiram papéis específicos dentro das sociedades e narrativas sagradas passaram a ser registradas em textos ou transmitidas de forma sistemática entre gerações. Nessas civilizações antigas, religião e política frequentemente estavam profundamente conectadas. Governantes eram vistos como representantes do divino ou como figuras escolhidas pelos deuses para liderar seus povos. Essas tradições religiosas também inspiraram algumas das maiores realizações culturais da história. Monumentos grandiosos, obras de arte complexas e sistemas filosóficos sofisticados nasceram da tentativa humana de compreender o sagrado. Templos, pirâmides, catedrais e santuários se tornaram símbolos duradouros da relação entre humanidade e transcendência. Ao mesmo tempo, textos sagrados e ensinamentos espirituais influenciaram profundamente a forma como sociedades definiam conceitos de justiça, moralidade e responsabilidade coletiva. À medida que as civilizações cresceram e passaram a interagir entre si, religiões também começaram a se espalhar além de suas regiões de origem. Rotas comerciais, migrações e conquistas militares levaram crenças espirituais para novos territórios. Nesse processo, tradições religiosas frequentemente se transformavam ao entrar em contato com culturas diferentes. Elementos locais eram incorporados, interpretações eram adaptadas e novas formas de expressão espiritual surgiam a partir desses encontros. Esse processo de troca cultural demonstra que a religião nunca foi completamente estática. Ao contrário, ela sempre esteve em constante evolução. Mesmo tradições consideradas antigas ou tradicionais passaram por transformações ao longo dos séculos. Novas interpretações surgiram, movimentos de reforma apareceram e comunidades religiosas buscaram responder aos desafios de cada época histórica. Ao longo da história, a religião também desempenhou papéis complexos em momentos de conflito. Em alguns períodos, diferenças religiosas foram usadas como justificativa para disputas políticas ou territoriais. Em outros momentos, a fé serviu como fonte de inspiração para movimentos de reconciliação, compaixão e transformação social. Essa dualidade revela algo importante sobre a natureza humana. As mesmas crenças que podem unir comunidades também podem ser interpretadas de maneiras que geram divisão. No entanto, ao observar a história de forma mais ampla, percebe-se que a espiritualidade humana não pode ser reduzida apenas a conflitos ou disputas. Em muitos casos, tradições religiosas ajudaram a promover valores de solidariedade,
cuidado com o próximo e responsabilidade moral. Hospitais, escolas, obras de caridade e movimentos sociais frequentemente tiveram origem em comunidades religiosas que buscavam colocar seus valores espirituais em prática. Ao chegar à era moderna, a humanidade passou por transformações profundas impulsionadas pela ciência, pela tecnologia e por mudanças sociais significativas. Novas formas de compreender o universo surgiram a partir de descobertas científicas que ampliaram drasticamente o conhecimento humano sobre a natureza e o cosmos. Essas descobertas levantaram questões importantes sobre a relação entre fé e razão, levando muitas pessoas a refletirem sobre como tradições religiosas poderiam coexistir com avanços científicos. Em vez de desaparecer diante dessas transformações, a religião encontrou novas formas de adaptação. Em algumas regiões do mundo, tradições espirituais continuaram sendo elementos centrais da vida social. Em outras, a espiritualidade passou a se manifestar de maneiras mais individuais ou diversificadas. Novos movimentos religiosos surgiram, enquanto tradições antigas foram reinterpretadas à luz das necessidades contemporâneas. O mundo moderno também trouxe algo inédito para a história das religiões: um nível de interação global sem precedentes. Hoje, pessoas de diferentes tradições espirituais vivem lado a lado em cidades cosmopolitas, compartilham espaços culturais e participam de diálogos sobre valores comuns. Essa proximidade criou oportunidades para a maior compreensão entre religiões diferentes, ao mesmo tempo em que também apresenta desafios relacionados à convivência em sociedades pluralistas. Em meio a essa diversidade crescente, muitos líderes e pensadores religiosos passaram a enfatizar princípios universais que aparecem em várias tradições espirituais. Ideias como compaixão, justiça, respeito à dignidade humana e responsabilidade com o planeta são frequentemente destacadas como valores compartilhados por diferentes religiões. Essas convergências mostram que, apesar das diferenças doutrinárias, muitas tradições espirituais buscam responder às mesmas perguntas fundamentais sobre a condição humana. Outra mudança importante no cenário contemporâneo é o aumento do interesse por espiritualidade. Fora das estruturas religiosas tradicionais, algumas pessoas se identificam como espirituais, sem necessariamente seguir uma religião organizada. Elas exploram práticas como meditação, contemplação ou filosofias de diferentes culturas, buscando formas pessoais de conexão com dimensões mais profundas da existência. Essa tendência demonstra que a busca por significado continua sendo uma parte essencial da experiência humana. Ao refletir sobre toda essa jornada histórica, torna-se evidente que a religião desempenhou um papel extraordinariamente complexo na formação da civilização. Ela ajudou a moldar culturas, inspirou obras de arte grandiosas, influenciou sistemas éticos e contribuiu para a organização de comunidades ao longo de milênios. Talvez uma das lições mais importantes dessa história seja reconhecer que a espiritualidade não é um fenômeno isolado da sociedade. Ela está profundamente ligada à forma como os seres humanos interpretam o mundo, lidam com o sofrimento, celebram a vida e constroem significado em suas experiências. Em cada época da história, novas perguntas surgiram, e diferentes tradições espirituais ofereceram suas próprias respostas. Hoje a humanidade se encontra em um momento único. A ciência nos permite observar galáxias distantes, compreender a estrutura da matéria e explorar as origens do universo com uma precisão impressionante. Ao mesmo tempo, questões existenciais fundamentais continuam presentes. Por que existimos? Qual é o propósito da vida? Como devemos viver uns com os outros? Essas perguntas permanecem tão relevantes quanto eram para nossos ancestrais mais antigos. Assim, a história das religiões não é apenas uma narrativa sobre crenças do passado. Ela é também uma história sobre a própria humanidade. E talvez seja justamente essa busca contínua que conecta todas as culturas, todas as tradições e todas as gerações humanas.